gente, tudo beleza? No vídeo de eu vim aqui organizar meu celular com vocês, tá bom, gente? Eu já gravei esse tipo de vídeo aqui no canal, gente, acho que já 2 vídeos, né, sobre organização, que vai estar aqui em umas casas na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se não tiver na descrição, tá nos cards, se não tiver nos cards, tá na descrição, tá bom, gente? Como vocês sabem, meu celular é um Moto G8 Play, que eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal também, que vai ter aqui em umas casas na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então é isso, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí muito like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, tá bom, gente? Compartilhe com seus amigos, tá bom, gente? Pra nossa família crescer muito mais e a gente chegar em 600 inscritos, tá bom, gente? Estou na expectativa pra gente chegar em 600 inscritos. Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Bom, gente, meu celular está assim, né? É igual de fábrica. Então vamos começar a organizar, né, gente? Vou tirar essa bolinha aqui, que eu não quero, né? Ficou, eu acho bonitinha. E vamos começar a organizar, né, gente, o celular. Vou começar a tirar os aplicativos daqui da tela. E começar a adicionar também os aplicativos, né, gente? Que eu vou começar a fazer as pastas. Então, vou tirar esses aplicativos aqui, né, gente? E ir organizando depois, tá bom? Aqui embaixo, gente, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Depois eu vou trocar os aplicativos, tá bom? Então, vamos começar, né, gente, a organizar. Vou vir aqui no Pinterest e vou procurar, né, gente, os planos de fundo pra me colocar no celular. Na tela de bloqueio e na tela inicial. Eu já procurei, gente, e já salvei pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu escolhi essa daqui, ó, gente. E essa daqui, dessa flor, que eu achei lindo. Eu acho que essa da flor eu vou colocar em tela de bloqueio e essa em tela inicial, tá bom, gente? Que eu achei muito lindo essas duas imagens. Então, eu já vou colocar aqui, né, gente, papel de parede. Vou colocar logo a tela de bloqueio, ó. Vou colocar essa foto aqui, tá bom, gente, na tela de bloqueio. E vou definir aqui, gente, tela de bloqueio. E vou mostrar pra vocês como é que fica, tá bom, gente? Que fica muito lindo. Já dá outra cara pro celular, né, gente? Olha como fica bonitinho. Eu adorei, gente, esse papel de parede. Então agora vamos para a tela inicial, tá bom, gente? Então eu já vou colocar aqui o papel de parede da tela inicial, tá bom, gente? Que é aquele outro que eu mostrei pra vocês. E os dois eu encontrei no Pinterest, tá bom, gente? Eu achei muito lindo e salvei. Já ajustei aqui, gente. Já vou definir aqui pra tela de início, tá bom, gente? E eu achei muito linda, gente, essas duas imagens. Olha como ficou bonitinho, gente. Dá uma cara nova pro celular, né? Fica mais organizado. Então ficou assim a tela de início. E eu vou mostrar pra vocês a tela de bloqueio, que ficou assim, gente. Eu achei muito linda esses papéis de parede, gente. Então vamos começar a organizar o celular, tá bom, gente? Vou começar a adicionar todos os aplicativos que eu uso aqui na tela. E depois eu vou começar a fazer as pastas, tá bom, gente? E vou mostrando pra vocês tudo mais, tá bom, gente? Então eu vou adicionar aqui todos os aplicativos que eu uso e depois eu vou fazendo as pastas e mostrando pra vocês, tá bom, gente? Eu não tenho muitos aplicativos, então eu vou fazer 3 a 4 pastas, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Vou adicionar aqui todos os aplicativos e já volto pra começar a fazer as pastas com vocês, tá bom, gente? Pronto, gente, adicionei todos os aplicativos, já fica até bonitinho assim, né, gente? Porque esse papel de parede é muito lindo, combina com tudo. Precisa nem ficar organizando, já fica bonito, né, gente? Mas enfim, vamos começar a fazer as pastas, tá bom, gente? Como eu disse a vocês, vou fazer 3 ou 4 pastas. Eu acho que vou fazer 4. Mas enfim, gente, então vamos começar. Eu acho que a primeira que eu vou fazer é de rede social, tá bom? Então eu vou colocar aqui o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o YouTube e o Pinterest, né, gente? Acho que Pinterest é uma rede social, né, gente? Então eu vou colocar também. Enfim, gente, eu vou colocar um nome diferente. Eu vou colocar em letra maiúscula e dando espaço, gente. Vai ficar um efeito muito bonito. E é isso, gente. Olha como é que eu vou fazer. Dando espaço e colocando as letras maiúsculas, tá bom, gente? Que eu acho que o efeito vai ficar muito mais bonito. Vai ficar um efeito diferente, tá bom, gente? E é isso, eu vou fazer isso em todas as pastas, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, se ficou certinho. Aí às vezes não fica, né, gente? Eu dou mais espaço pra ficar certinho, né, gente? Ficar redes e sociais embaixo. E vai ficar assim, ó, gente. Eu achei que o efeito ficou bem legal. Então vamos para as outras pastas, tá bom, gente? Eu vou fazer fotos e vídeos.
Então eu vou adicionar aplicativos de fotos e aplicativos de vídeos, tá bom, gente? Que eu edito pelo celular, né? Os vídeos, faço miniatura pelo celular e edito foto. Então aqui a gente vai adicionar o Fonto, o PixArt, o YouTube Studio, o KineMaster, o iBrush e o Lightroom, tá bom, gente? E vou fazer o texto do mesmo jeito que eu fiz na pasta de redes sociais, tá bom, gente? Vou fazer de letra maiúscula e dando espaço, que eu acho que o vídeo ficou muito legal, gente. Eu adorei como ficou. Então ficou assim, gente, o texto já escrevi para adiantar para vocês. E agora vamos para a próxima pasta, tá bom, gente? Vai ser de escola, porque vocês sabem, né, gente, aula em quarentena, já é melhor fazer uma pasta de quarentena mesmo, né, gente? Pasta de escola da quarentena. Então eu vou fazer a mesma coisa, gente. Vou dar espaço de letra maiúscula e escrever o nome da pasta, tá bom, gente? Então eu coloquei o Google Meet, o Google Sala de Aula, o Google Agenda e o Google, tá bom? Então vamos para a última pasta, que eu vou colocar importantes, que é a Play Store, o Chrome, fotos e o Among Us, né, gente? É importante. Acho que eu vou colocar também as configurações, gente, não sei. Mas eu vou ajustar aqui do jeito que eu quero. E também vou colocar o nome, tá bom, gente? Eu não sei se o importante vai ficar certinho ou vai ficar dividido. Eu queria que ficasse certinho, né, gente? Eu queria pensar no nome que ficasse certinho. Mas não sei, gente, que nome eu dou essa pasta vai ser importante mesmo, tá bom? Porque a Among Us é muito importante, né, gente? Enfim, gente, olha como é que vai ficar. Vai ficar dividido. Eu até tentei, né, deixar assim, praticamente metade por metade. Mas não dá, gente, vai ficar assim mesmo. Resumindo as pastas, gente, redes sociais são Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Pinterest, escola é Google Meet, Google Sala de Aula, Google Agenda e Google. Fotos e vídeos é o PixArt, YouTube Studio, gravador de tela, iBrush, Lightroom, KineMaster e o Fonto. Importante é Play Store, Chrome, configurações, fotos e Among Us, tá bom, gente? Eu não sei se eu vou mudar, mas é isso, gente. Até agora é assim, então vou organizar aqui as pastas, bonitinhos assim. Eu vou colocar assim, gente, vou colocar aqui em configurações de tela e vou colocar 4x5, tá bom, gente? Que vai ficar maior. Olha, gente, como é que fica. Aí os aplicativos ficam maiores, tá bom, gente? O efeito fica mais bonito. E aí eu resolvi descer duas pastinhas, gente, pra baixo, pra ficar com esse efeito. Procurei aqui um relógio, tá bom, gente? Eu não sei se eu vou deixar o relógio grande ou o relógio pequeno, porque eu quero que fique, assim, no meio, sabe, gente? Pra ficar com um efeito bem legal. Eu acho que eu vou deixar ele pequenininho, porque eu achei mais bonitinho, né, gente? Enfim, vou ver, gente, se eu deixo ele grande ou se eu deixo o reloginho pequeno, tá bom? Olha, gente, como é que fica grande. Eu acho que eu vou deixar pequeno mesmo, porque fica mais bonito, tá bom, gente? Eu acho que pequeno fica mais bonito, então eu vou deixar pequeno. Olha, gente, o reloginho pequenininho fica mais bonito. Já procurei aqui os aplicativos que eu vou colocar aqui embaixo. Pegar as configurações, Philips e calculadora, tá bom, gente? Então eu vou tirar aqui o Google e o telefone, vou colocar configurações. E eu acho que eu vou deixar contatos e vou deixar a calculadora. Então eu vou tirar o Philips, gente. É só dos aplicativos mesmo que eu vou mudar. Então ficou assim, gente, meu celular, achei que ficou muito lindo. Aqui na tela de bloqueio, na tela inicial. E as pastas, gente, eu adorei como ficou. Na pasta de redes sociais, gente, eu coloquei Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e Pinterest. Tá bom, gente? E na pasta de fotos e vídeos eu coloquei PixArt, YouTube Studio, gravador de tela, iBrush, Lightroom, KineMaster e o Fonto, tá bom? E na pasta de escola eu coloquei o Google Meet, Google Sala de Aula, Agenda e o Google. E na pasta de importantes eu tirei as configurações, tá bom, gente? E deixei Play Store, Chrome, fotos e Among Us, tá bom, gente? Que Among Us é muito importante. E aqui embaixo, gente, só coloquei configurações e a calculadora, tá bom? E deixei a câmera e os contatos, tá bom? Só mudei a calculadora e a configurações. A tela de bloqueio ficou assim, tá bom, gente? Com esse papel de parede muito lindo. E a tela inicial ficou assim, gente, bem organizadinho. Eu adorei como ficou o celular, gente. Achei que ficou bem bonitinho o resultado. E vocês, gente, deixem embaixo nos comentários se você gostou, tá bom? E é isso, gente. Ficou assim meu celular. Ficou muito lindo, gente. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, gente, do resultado que ficou o celular. Achei que ficou bem organizadinho, bem bonitinho, né, gente? Adorei como ficou. É isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixem embaixo nos comentários, tá bom, gente? Que eu trago mais vídeos desse tipo aqui no canal, tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí muito like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, tá bom, gente? Compartilhe com seus amigos pra me crescer muito mais.
E a gente chega a 600 inscritos, tá bom, gente? Deixa aí embaixo nos comentários, gente, sugestão de vídeos pra me trazer aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!